tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a unidade 8 do livro de História, na página 108. Como é uma unidade um pouquinho mais comprida, eu vou fazer 2 vídeos, tá bom? Primeiro eu tô mandando hoje, dia 23 de novembro, e o próximo eu mando na quarta, no dia 25, tá bom? Bom, vamos falar sobre os imigrantes. Você sabe a origem da sua família? Que povos habitaram no passado a região em que você vive? Que outros povos você conhece e que regiões do Brasil os receberam? Por volta de 1870, uma séria crise econômica atingiu parte da Europa. Na Itália e também em Portugal, na Espanha e na Alemanha, muitos trabalhadores tiveram que abandonar suas terras, pois não tinham mais como sustentar a si e a sua família. Começaram então a buscar sustento em países distantes, aonde chegavam com toda a família como imigrantes. Essa é uma foto do desembarque de imigrantes no Porto de Santos, no estado de São Paulo, em 1907. No mesmo período, o regime de trabalho escravo no Brasil estava em crise, não sendo mais tolerado por boa parte da população, tanto aqui no Brasil quanto fora dele. O governo do Brasil, então, acolheu esses trabalhadores imigrantes para, em parte, substituir a mão de obra escravizada. Esses imigrantes se tornaram a nova força de trabalho livre no país. Entre 1884 e 1940, os imigrantes europeus e asiáticos de diferentes países entraram no Brasil. O processo migratório foi bem intenso nesse período e continuou durante o restante do século XX. Os imigrantes trouxeram, além da força de trabalho, sua cultura, seus valores, suas tradições para o nosso país, claro, né, gente? Com a chegada desses povos, a população brasileira cresceu e se tornou bastante diversificada, bastante diferente. Na página 109 temos uma pergunta assim: que acontecimentos históricos contribuíram para a entrada de imigrantes no Brasil entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX? Vamos lembrar que século XIX corresponde aos anos de 1801 a 1900 e do século XX, 1901 ao ano 2000. Então, que acontecimentos históricos contribuíram para a entrada de imigrantes no Brasil? A crise econômica, né, ocorrida na Europa, e a crise do regime do trabalho escravo aqui no Brasil. Depois, ainda na página 109, tem uma tabela. Analise os dados da tabela e responda as questões. Então, essa tabela mostra a entrada de imigrantes no Brasil entre 1884 e 1940. E depois tem algumas perguntas. Então, a primeira pergunta diz: a que período os dados da tabela se referem? Aos anos de 1884 e a 1940, que é o final do século XIX, como eu falei, a primeira metade do século XX. A pergunta B: quais são os continentes de origem dos imigrantes nesse período? Europa e Ásia. A Itália, Portugal, Espanhol, a Polônia, uma parte da Turquia, uma parte da Rússia, são na Europa, e outra parte da Rússia, outra parte da Turquia na Ásia e o Japão na Ásia. De que nação veio a maior parte dos imigrantes nesse período? Vocês vão olhar na tabela, eu não vou falar, e vocês vão ver qual é o maior número de pessoas, de onde veio esse maior número de pessoas. E na D, o que aconteceu com a população do Brasil nesse período, também que eu acabei de falar na outra página, que ficou, a população cresceu e se tornou mais diversificada, né? Vejam que interessante. Converse com um familiar e descubra se algum antepassado seu chegou ao Brasil durante essa onda de imigração. Depois conte para os colegas. Vocês não vão contar para os colegas, mas é gostoso vocês ficarem sabendo. Minha avó, meu avô, por parte de pai, chegaram nessa época. Meu avô vindo da Itália, minha avó vindo de Portugal.
Procurem saber, alguns de vocês já me contaram algumas coisas assim, mas descubram para ver como é bem legal isso. Vamos falar sobre a vida dos imigrantes europeus no sul do Brasil. O sul do Brasil, a região sul, é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então vejam, os imigrantes chegavam ao Brasil após uma penosa viagem, uma viagem difícil. Aqui encontraram um clima diferente, uma língua que não entendiam e difíceis condições de vida e de trabalho. Mesmo assim, muitos prosperaram e deixaram marcas de sua presença no país. Por volta de 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães ao sul do Brasil. Eles foram os fundadores do núcleo colonial de São Leopoldo, no atual estado do Rio Grande do Sul. Mais tarde, outros colonos alemães foram atraídos para a região do Vale do Itajaí, no atual estado de Santa Catarina. Em aproximadamente 1875, formou-se um núcleo colonial de italianos em um local chamado Campos dos Bugres. Essa colônia de imigrantes italianos originou a atual cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Os imigrantes alemães e italianos foram para o sul do Brasil a fim de trabalhar como agricultores em pequenas propriedades familiares. O objetivo deles era povoar terras públicas e plantar para abastecer as cidades vizinhas, como Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Nessas fotos vocês veem imigrantes de origem italiana na região de Caxias do Sul em 1911. No Rio Grande do Sul, a colonização italiana teve um caráter familiar e estava voltada para a produção agrícola. Nessa outra foto vocês veem pessoas numa festa chamada Festa da Uva, na cidade de Caxias do Sul, que é uma cultura trazida pelos imigrantes italianos. Essa foto é de 2016, mas essa festa acontece até hoje. Se foi depois de março, com certeza não teve, mas é interessante a gente saber que uma coisa de tão antigamente continua até hoje, né? Na página 111 agora, complete o quadro abaixo sobre os imigrantes europeus que se dirigiram ao sul do Brasil. De onde vieram? Como a gente acabou de falar, vieram da Alemanha e da Itália. O tipo de trabalho que faziam era o trabalho agrícola e onde foram trabalhar em pequenas propriedades familiares, né? Essa foto de uma escola fundada por imigrantes alemães em Blumenau, no estado de Santa Catarina, que é uma foto de 1880. Assim que chegavam ao Brasil, os imigrantes alemães se preocupavam em organizar a comunidade e nessa tarefa destacavam-se duas instituições, a igreja e a escola. Na escola alemã, surgia o dilema entre os imigrantes de ensinar ou não a língua portuguesa, porque eles estavam no Brasil, afinal de contas, né? Para alguns professores e professoras, ensinar o português era indispensável, uma vez que os filhos de imigrantes iriam viver e trabalhar aqui. Então, tem essas perguntas. Qual era o dilema enfrentado pelos colonos alemães no sul do Brasil? Como eu acabei de falar, era se ensinavam ou não a língua portuguesa nas escolas alemãs instaladas aqui no sul do Brasil. Alguns professores eram favoráveis, outros não, né? E na sua opinião, por que é importante aprender a língua da terra onde vivemos? Pensem um pouco, gente, essas pessoas chegaram e chegam, porque continuam chegando pessoas de outros países aqui no Brasil, chegam sem falar nossa língua, né? Então, ao mesmo tempo que é importante para essas pessoas preservar as tradições culturais e da sua língua, o desconhecimento da nossa língua, né, o português falado aqui, leva as pessoas a um pouco de sofrimento, porque eles precisam saber a nossa língua, para as crianças que vão frequentar escolas, os adultos que vão procurar emprego. Então, é muito importante que dominar a língua da terra onde vivem os imigrantes, no caso do Brasil, é muito importante para o acesso à educação, ao trabalho e à cidadania, senão eles ficam separados de tudo, né? E essa não é a intenção.
esse exercício 3 da página 112, vou deixar vocês fazerem sozinhos, que é bem fácil, tá bom? Agora vamos falar sobre solidariedade. Ser solidário é ter empatia e ajudar aqueles que necessitam. Empatia é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, tentar pelo menos, né? Se a gente vai fazer alguma piada sobre alguma pessoa, falar alguma coisa, a gente tem que imaginar como que essa pessoa vai se sentir. Isso é ter empatia. Bom, em alguns momentos da vida, como em viagens, mudanças, acidentes ou doenças, ter a solidariedade de amigos, vizinhos ou mesmo de pessoas que não conhecemos pode ser fundamental. Os imigrantes receberam ajuda para enfrentar algumas dificuldades em seu dia a dia depois de chegarem ao Brasil, como aprender uma nova língua, encontrar trabalho e moradia. Poder ajudar alguém normalmente nos traz uma sensação de satisfação e bem-estar. É gostoso ajudar as pessoas. Você já foi solidário ou solidária com alguém? Em caso afirmativo, comente com os colegas como foi. Vocês não vão comentar, mas pensem como foi essa sensação que vocês sentiram depois de ajudar umas pessoas. É ótimo a gente ajudar sempre que a gente tiver a oportunidade. Agora vamos falar sobre São Paulo, os imigrantes e o café. A partir de 1870, estabeleceu-se uma política pública que financiava a vinda de imigrantes para trabalhar em grandes propriedades cafeeiras em São Paulo, onde se concentrava a produção de café. Essa política prosperou. Os novos imigrantes chegaram em massa para cumprir a função que antes era dos escravizados. Na Europa, os imigrantes embarcavam em navios lotados e eram acomodados em porões úmidos e com pouca ventilação, no setor chamado de terceira classe. Cerca de 20 dias depois, 20 dias, gente, desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ou no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Vocês conhecem o Porto de Santos? Se não conhecem, é um passeio delicioso para fazer, quando acabar a pandemia, claro. Então, só para resumir esse pedacinho, esses imigrantes que vinham trabalhar nas plantações de café eram imigrantes que o governo do Brasil pagava para eles virem. Mas vocês viram, né? A viagem não era nada fácil. E depois aqui eles iam para as fazendas e como colonos. Eles ficavam trabalhando, mas eles ficavam presos a essas fazendas por causa das dívidas que tinham com o fazendeiro. Não era uma coisa tão agradável para eles. Os que desembarcavam no Porto de Santos, que é bem aqui pertinho de São Paulo, da cidade de São Paulo, eram transportados de trem até a hospedaria dos imigrantes, aqui na nossa cidade, onde assinavam um contrato de trabalho. E de lá eles seguiam para as fazendas de café no interior paulista. Gente, essa hospedaria dos imigrantes, na região da Moca, do Brás, é um lugar que hoje chama Museu da Imigração. Não sei se alguém já foi a esse museu, alguns de vocês, mas é um passeio incrível para fazer também. Lógico, também depois da pandemia. Os imigrantes europeus chegavam com muita vontade de trabalhar. Muitos pretendiam comprar um pedaço de terra e se tornar pequenos proprietários, só que nem sempre acontecia. Nessas fazendas, os imigrantes enfrentavam muitas dificuldades, como doenças, moradias precárias. Precário quer dizer que não eram boas, e falta de escolas. Ao longo do tempo, os costumes que os imigrantes trouxeram de seu país de origem foram sendo incorporados ao cotidiano das pessoas que já viviam aqui. Olha essa foto, desembarque de imigrantes na estação da hospedaria dos imigrantes aqui na cidade de São Paulo. É onde eu falei que vocês deveriam ir conhecer, onde fica hoje o Museu da Imigração. Nesta outra foto, os imigrantes europeus trabalhavam intensamente nas fazendas de café, onde se ocupavam de diferentes tarefas. O contrato de trabalho exigia a participação de toda a família, homens, mulheres e crianças a partir de 6 anos. O esforço dessas famílias que trabalhavam unidas era muito grande, mas o ganho muitas vezes não era compensador, não valia a pena.
Na foto tem a colheita de café no estado de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Depois tem umas perguntas, olha, que tipo de atividade era realizada pelas pessoas retratadas, ou seja, pelas pessoas nessa foto, que elas estavam praticando agricultura em um cafezal, né? Quem trabalhava nessas fazendas, como eu acabei de falar, homens, mulheres e crianças. E na sua opinião, por que esse era um trabalho pesado? Vamos ver o que vocês acham, né? Era uma atividade realizada porque ela era pesado, gente, porque exigia esforço físico, sabe? É um trabalho braçal, exercido ao ar livre, às vezes com sol super forte, às vezes com chuva, às vezes com frio. Era um trabalho bem pesado por causa disso. Na 2 fala assim, a maioria dos imigrantes que foram trabalhar nas fazendas de café não conseguiu realizar seu sonho. Explique essa frase, porque eles vinham com a vontade de comprar terras e se tornarem pequenos proprietários, mas eles ganhavam muito pouco, por isso que era difícil atingir esse objetivo. Bom, então eu vou terminar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, porque ainda tem umas 8, 9 páginas nessa unidade, e aí na quarta-feira eu mando o vídeo novo, tá bom? Um beijo para vocês e até lá!